Olá, hoje nós vamos tratar dos testículos não descidos. Isso parece uma coisa estranha, mas é uma situação muito frequente. Nós temos 1% dos meninos nascem sem os testículos dentro do escroto, dentro da bolsa. Isso é uma situação que pode permanecer, em metade desses casos, ou ele pode, ao longo do tempo, principalmente aqueles que estão quase lá, terminam a descida. O interessante que precisa entender que os testículos, como os ovários, na vida intrauterina, estão dentro do abdômen do feto. E aí, o que acontece? Os meninos têm um hormônio, eles produzem a testosterona, isso faz com que o testículo vá migrando de dentro do abdômen para um caminho para a direção do escroto. Isso vai acontecer, na maioria dos casos, entre 20 a 28 semanas de gestação. Por isso que é muito comum o prematuro nascer com testículos fora do seu escroto. A grande preocupação, quando um testículo não é visível, não é palpável, é saber se ele está dentro da barriga, se ele existe ou se ele não existe, ou se ele é palpável na região inguinal. Então, nós diferenciamos testículos palpáveis, não palpáveis. Os não palpáveis, a gente pode até fazer uma investigação de imagem, ultrassom, muitas vezes um estudo mais detalhado, mas o que a gente sabe é que eles não são suficientes. Então, um testículo que não é palpável, nós precisamos ter certeza se ele não está dentro do abdômen e fazer, então, uma laparoscopia. Laparoscopia é aquele exame ou aquele procedimento em que a gente entra com uma câmera dentro da barriga por meio de um pequeno cortezinho no umbigo. Só a laparoscopia me garante saber se existe testículo ou se não existe testículo. Agora, os testículos que são palpáveis, eles podem ser palpáveis mais altos, no meio do caminho da região inguinal, que é essa região mais baixa, ou na raiz do escroto. E aí, nós vamos diferenciar o tipo de tratamento. Uma coisa é certa, todo testículo que não desceu, ele precisa descer. Pode ser que ele desça espontaneamente, e aí o nosso tempo de espera, hoje, nos estudos mais atuais, ele não deve passar de 6 a 8 meses. Isso no passado, muito tempo atrás, se falava esperar até 2 anos, depois isso caiu para 1 ano. Hoje, os estudos mais recentes falam em esperar no máximo até 6 meses, se for um caso muito favorável, um pouquinho mais. Por quê? Porque o calor, o testículo, quando ele não está no escroto, ele está a 37 graus. Quando ele está no escroto, ele está a 34 graus. Ou seja, ele está numa temperatura que favorece o seu desenvolvimento. O testículo que não desceu, ele está numa temperatura que coloca risco para esse testículo não se desenvolver e você ter uma repercussão no futuro em termos de problemas de infertilidade. O calor, ele acarreta risco de infertilidade para esses testículos no futuro, ou o que é mais grave, que é o risco de câncer, de neoplasia do testículo, que é um tumor que dá em jovens, por volta de 20, 21 anos. Então, todo testículo que não desceu tem que descer, nós temos que tratar, nós temos que fazer alguma coisa por eles. A cirurgia é uma cirurgia simples, ela é feita por um cortezinho na região baixa, às vezes um cortezinho na região do escroto, é feito um procedimento de 1 hora, 1 hora e meia, muito eficiente, nós restauramos o testículo na bolsa e viramos realmente a página. Então, testículo que não desceu, mamães e papais, levem ao especialista, ao pediatra, que deve encaminhar para um urologista pediátrico, ele vai palpar, ele vai orientar e nós vamos então poder dar a melhor recomendação. Existe um hormônio, umas injeções, que eles resolvem 10 a 15% dos casos efetivamente. Então, uma situação muito favorável, muito benigna, pode até ser utilizado. São 3 ou 4 injeções, e em um mês a gente sabe se eles vão descer ou não vão descer. O fato é que todo testículo deve ser trazido para sua posição normal, para cuidar da saúde desses testículos, para que eles possam produzir os hormônios,
possam produzir os espermatozoides e garantir um netinho para vocês que estão nos assistindo aí, mamães e papais. Então, esse foi o tema da semana. Eu agradeço aqueles que estão toda semana aqui visitando o nosso site, Urologia Pediátrica. Lembrar que esse é um recurso de tecnologia que a gente está procurando agregar aos que a gente já tem no nosso site, www.uropediatria.com.br. Muito obrigado e até semana que vem.